Muito bom estarmos aqui de volta e nessa ocasião eu quero meditar com você sobre o tema de o medo, né? E aí, você já sofreu algum tipo de medo? Já teve medo de alguma coisa? Ou tem medo de tudo? Eu quero aqui basear nossa reflexão nesse dia no texto do apóstolo João, a primeira carta de João, lá no capítulo 4, no verso 18. João disse o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uau, né? Queremos aqui meditar e pensar um pouquinho sobre isso. O que será que tem o amor a ver com medo? O que João, o apóstolo João, quis dizer com isso? É claro que o medo faz parte da vida, da natureza humana, né? Essa emoção, esse sentimento que às vezes envolve na hora que aparece uma barata ou na hora que encosta um revólver na cabeça, aí o seu corpo recebe estímulos que disparam o coração, você sente às vezes alguma coisa estranha no seu corpo ou faz você tomar certas reações. É quase como os psicólogos dizem, né? É o instinto da sobrevivência. Você começa a reagir diante de determinada situação. E esse impacto do medo, ele tem muitos efeitos, muitas consequências dentro da nossa vida. Então eu quero, assim, nessa hora, pensar com você, né, no que o apóstolo João quis dizer com isso, e talvez isso possa ajudar você, você que talvez tenha medo das coisas, ou aquela pessoa que não tem medo de nada. Mas nós queremos aqui pensar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo, de medo das enfermidades, medo dessa pandemia. Em 2017, o Instituto de Pesquisa Pew Research Center fez uma pesquisa sobre quais seriam os maiores medos da humanidade. E lá naquela pesquisa foram apontados o Estado Islâmico, como assim o medo do Estado Islâmico era algo muito destaque, depois as mudanças climáticas e depois sobre os ataques cibernéticos, né? Medo que a população... E tinha elencado ali outras situações de medo. Eu coloquei essa matéria da pesquisa que foi feita, a revista Exame, na ocasião, ela divulgou isso. Eu coloquei no descritivo desse vídeo para você, se você quiser consultar a matéria ali, ter maiores informações. Mas eu fico pensando, né, qual seria o medo do momento, né? O que aflige o seu coração? Vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas? Vamos ver como que, por exemplo, Jesus reagiu diante já desse fato do instinto de sobrevivência. Como que Jesus agiu no meio de tudo isso? A Bíblia nos conta que no início do ministério de Jesus, logo depois que ele foi batizado, ele foi dirigido pelo Espírito ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. E quando depois já ter passado 40 dias sem comer, sem nada, estava um período de jejum, o diabo chegou para ele e falou assim: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Bom, como nós estamos falando aqui da questão do instinto de sobrevivência, né? Como você imagina que Jesus estava sentindo naquele momento, depois de 40 dias, sem comer, sem beber, ali naquele deserto, naquela terra árida? Sabe o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus resistiu naquele momento ali ao diabo porque ele entendeu que a promessa do Senhor de ser sustentado por Deus era mais preciosa do que aquela proposta do inimigo, para naquele momento usar o seu poder para transformar aquelas pedras em pães. Mais adiante, o diabo levou ali ao pináculo do templo, ao lugar mais alto. E lá o diabo disse para ele: está escrito a seu respeito que se você
estiver diante do perigo, Deus não vai deixar você tropeçar em pedra alguma, Deus vai te dar livramento pelos seus anjos. Então, se você é realmente o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Aí o que Jesus fez? Não tentarás o Senhor teu Deus, é o que está escrito também na palavra. Ou seja, Jesus não precisava provar nada para ninguém naquele momento, realizando algo absurdo para poder provar e testar que Deus ia trazer livramento para ele. Então, mais uma vez, eu vejo que Jesus apoiou-se na promessa do Pai, nos cuidados do Pai. E ele estava ali seguro e não precisava testar, porque ele tinha plena confiança no Senhor. Ele não precisava exigir alguma coisa para que Deus provasse que ele estava sob os cuidados e que ele era realmente o Filho de Deus. Eu quero aqui agora meditar com você sobre algo muito sério em relação ao medo. Lá no texto que nós lemos inicialmente, a Bíblia fala, João falou assim, então o perfeito amor lança fora o medo. Isso não quer dizer que o medo, ele quando falou sobre a existência do medo, né, ele não diz que o medo não existe. O medo existe. Ele é algo que é inerente da natureza humana. Mas ele falou, o perfeito amor lança fora o medo. Aqui o texto ainda diz o seguinte, lá em Provérbios, no capítulo 29, no verso 25, fala assim, quem teme o homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu li para você na versão revista e atualizada, fala aqui que o medo, então, arma ciladas. Lá na versão transformadora, a nova versão transformadora da Bíblia, diz o seguinte, temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Veja, o medo, ele pode armar uma cilada para você. O medo arma ciladas na nossa vida. E ciladas é algo que o apóstolo Paulo, quando ele falou lá na carta aos Efésios sobre nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. As ciladas. O que é ciladas? Cilada é como uma arapuca de pegar passarinho. Você já viu uma arapuca, aquela arma de pegar o passarinho? Pois é, a cilada é assim. Ela fica ali algo assim armado para de repente, quando o animalzinho entra ali naquela gaiola, ele mexe em algo que faz com que aquilo ali pegue ele e prenda. E ele fica preso naquela situação, ele fica preso dentro daquela gaiola. A cilada é assim, ela é uma arapuca e ela te aprisiona. Lá o apóstolo João falou assim, traz tormento para você. E você, quando está sob o impacto do medo, você fica às vezes tomando decisões e atitudes impensadas, só por instinto. E aí é onde João fala que o perfeito amor lança fora o medo. E nós precisamos tomar cuidado com essas ciladas que o medo nos proporciona. Temer, ficar com medo, sem ter no seu coração a confiança no Senhor, no amor que Deus tem por você, é muito perigoso, porque vai armar ciladas. E o diabo ele tem duas armas que ele utiliza, só tem duas armas, que é a mentira e o medo. A mentira é propagada através do engano. Ele engana as pessoas para poder fazer presa fácil. E o medo é essa armadilha, essa cilada. Ele arma uma armadilha para você, um esquema para te manter preso dentro de uma situação que tira você a liberdade de conhecer aquilo que é verdadeiro, aquilo que vai te trazer vitória na sua vida e deixa você atormentado. É o que disse lá o apóstolo João. Olha só, Jó, ele dizia, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Quando a gente
teme alguma coisa, isso realmente arma uma armadilha, uma arapuca para a gente. E quando aquilo que nós mais temos medo, aquilo que nós mais receamos, se o inimigo percebe qual é os seus medos, é exatamente ali a área onde ele vê que você tem uma vulnerabilidade, você é sensível dentro daquela área. Então nós temos que tomar cuidado com as ciladas que o inimigo arma. Um amigo mandou para mim uma história escrita, que na verdade é uma lenda, que os índios Cherokees, eles contavam ali sobre o rito de passagem entre o menino jovem para ser homem, ou seja, para a fase adulta. Então, no rito de passagem, eles faziam algumas coisas. É uma lenda, mas eu quero fazer uma ilustração aqui sobre uma verdade que está ali embutida dentro dela. A lenda nos conta que o pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a venda até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos e a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ferozes ao seu redor, talvez até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte, a noite toda balançando as árvores, mas ele continua corajosamente, sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco, ao lado dele, e esteve de guarda toda a noite, protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Você pode ter certeza que o Senhor está sempre do nosso lado, porque essa foi a promessa que Jesus nos deu. Ele é Emanuel, Deus conosco, e Ele nos ama de uma maneira incondicional. Se você foi edificado com essa palavra, compartilha com outras pessoas aquilo que tocou no seu coração. Se aquelas pessoas que você conhece que sofrem muito com a questão do medo, compartilhe com elas, porque pode ser que elas sejam ajudadas em aí ser aperfeiçoadas, crescer nesse amor, nessa comunhão com Deus e ela poder descansar. Se você também conhece aquelas pessoas que são ousadas, que não têm medo de nada, desafia todo mundo, né? Talvez ela precise de um pouco de equilíbrio, porque o importante é que para nós vencermos o medo, que a base da nossa confiança esteja em quê? Em Deus. E não numa autoconfiança, não numa força interior que podemos estar enganados e às vezes fazer loucuras. Como Jesus foi tentado naquele momento, o diabo pode sugerir a você: não, nada vai te acontecer, você pode fazer de tudo, porque você não é filho de Deus, você não está sob os cuidados, você não consegue vencer todas as coisas. Não, a nossa confiança precisa estar repousada em Deus, e aí Ele vai te dar forças para vencer as suas limitações, as minhas limitações, as nossas limitações. Que Deus abençoe grandemente seu coração. Fique na paz e até a nossa próxima mensagem.